Olá, meu nome é Gabriel, sou aluno de doutorado em Engenharia Mecânica pela Unesp, orientado pelo professor Fabrício, e o meu projeto é a investigação de desgaste em bicos spray, utilizando processamento de imagens e abordagem de machine learning. Bom, os bicos spray, os bicos aspersores, são dispositivos usados para emissão de líquidos em spray, com distribuição de acordo com as características desejadas para a aplicação, seja aplicações mais robustas, como a usinagem a jato abrasivo, ou aplicações, digamos que mais básicas, como sistemas de irrigação. E ao longo da utilização desses equipamentos, os bicos sofrem desgaste no orifício de saída, o que altera o padrão de distribuição do jato e leva a uma redução na efetividade da aplicação. Temos aqui na figura como exemplo um bico em bom estado, apresentando um spray bem uniforme, e um bico com um defeito bem grave, apresentando uma grande falha na emissão do spray. A detecção dessas falhas, quando no caso que foi mostrado é uma falha mais grave, para falhas mais amenas essa detecção é um pouco mais difícil. E portanto esse é um grande desafio da indústria de spray, de sistemas de spray. E o objetivo desse nosso projeto é o desenvolvimento de métodos para estimar essa condição de qualidade de uma forma confiável a partir do processamento de imagens coletadas desse bico. E futuramente com a aplicação de algoritmos de machine learning para identificação de uma forma mais precisa. E, por fim, o desenvolvimento de um protótipo de um equipamento para coleta de dados e o processamento deles de uma forma autônoma, aplicando conceitos de IoT, Internet das Coisas. Ao longo do projeto, tivemos o desenvolvimento de uma bancada de testes específica, projetada para um ambiente de condições controladas para a coleta dessas imagens, com uma estrutura aberta, evitando a névoa causada pelo spray, que essa névoa atrapalha a coleta de imagens, e que possam ser acoplados os equipamentos do protótipo para coleta e processamento. Outro detalhe é que mantivemos a bomba que faz a circulação dessa água isolada para que evite o efeito dessa vibração na bancada em si. Essa bancada ainda está em desenvolvimento para nossas futuras aplicações. Em relação à nossa coleta de dados, nós coletamos imagens em 4 posições de um spray para poder abranger ele como um todo, certo? Observando todas as características, porque quando ocorre algum defeito, geralmente ele aparece em apenas uma região do spray, então é necessário coletar a imagem em todas as vistas para poder observar esse defeito, como é aqui o nosso exemplo do bico em estado grave, certo? E suas vistas nas 4 posições. Aqui alguns exemplos de processamento. A princípio foi feito um pré-tratamento dessas imagens para realçar as características para análise. Como vemos aqui, pegando uma imagem inteira e selecionando o sinal de intensidade dessa imagem em uma linha, antes do tratamento da imagem temos um sinal com bastante ruído, certo? Aqui tendo a primeira vista e em cinza as demais vistas. E depois da aplicação de filtro e uma técnica de aumento de contraste, a gente observa um sinal de uma forma mais suave. E observando principalmente no caso ruim, intensificando as diferenças de intensidade causadas pelos defeitos, certo? E a partir disso melhorando as nossas análises. Como exemplo de análises que foram feitas, temos aqui, com base naquele sinal de intensidade, uma análise de erro, certo? Lembrando que para um bico bom, temos uma uniformidade em todas as imagens, então o erro em relação a elas é bem baixo. E para o bico ruim, tendo em uma das imagens uma falha grande, há essa medida de erro bem maior em relação à comparação dessa imagem da falha com as demais regiões do spray. Outra análise que foi desenvolvida
é, observando várias linhas de intensidade ao longo dessa imagem, obter os picos de intensidade e, a partir desses picos, recriar os contornos do spray, certo? De uma forma gráfica para futuras análises, futuras aplicações. E, como as próximas etapas do projeto, teremos uma coleta massiva de dados de uma grande quantidade de bicos para poder aplicar as metodologias com técnicas de machine learning, buscando o desenvolvimento desse método autônomo de identificação de defeitos e de uma forma mais robusta, mais confiável. E, a partir disso, aplicar esse algoritmo com o uso de um protótipo de baixo custo, utilizando o Raspberry Pi, para aplicação prática dessa metodologia e que possa ser móvel e levada para onde é necessário. Então, esse é o nosso projeto. Agradecemos à Unesp, à Spray System, empresa colaboradora de todo o nosso processo, à CAPES e ao nosso grupo de pesquisa, o NDE. Obrigado.